Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13, amém? Leiamos e diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, respondeu-lhes, disse: Não é mister que vão, ou não é necessário que vão. Dai-lhe vós de comer. Então, eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos para os céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, os discípulos à multidão. E começaram, e comeram todos, e saciaram, e levantaram, e sobejaram nos pedaços, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Amém. É uma palavra que eu costumo dizer, que quando a gente vem para a igreja servir a Deus, creio que se não for a primeira, é uma das primeiras que a gente aprende. Até mesmo se nós não tivermos uma caminhada com Cristo, a gente conhece essa história. Quem não conhece a história da multiplicação, 5 pães e 2 peixes, certo? Mas o Senhor veio tratando comigo alguns pontos nessa palavra, mostrando as visões e as atitudes de Cristo e as visões e as atitudes do homem. Como o homem age decorrente a uma situação a qual ele pode dizer que aquela situação é um problema. Como então o homem age diante de um problema e como Cristo age diante de um problema. Amém? Amém. Então a palavra diz que, e Jesus, no verso 14, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Verso 15 diz: E chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem para si comida. Esse ponto o Senhor veio falando algumas coisas comigo. A minha visão e a sua visão decorrente a um problema é a primeira coisa. Nós queremos achar como posso dizer assim, até mesmo isso, uma solução, ou alguns ainda acham até mesmo uma desculpa por que está passando aquele problema. E a solução que os homens naquele momento viram era que o quê? Tem uma multidão ali, quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eles precisam comer. Então, nós não temos o que dar para eles comerem. E a atitude do homem decorrente a essa situação, decorrente à multidão, é o que? Jesus, despede essa multidão. Ou seja, se livra do problema. Aos homens olhando, os homens falando. Mas há uma diferença entre eu olhar aos problemas que acontecem na minha vida. Talvez na tua vida hoje esteja uma multidão de problemas, uma multidão de lutas, uma multidão de acusação. Mas aonde eu enxergo o problema, Cristo ele vê a oportunidade. Aleluia. Aonde eu estou vendo que eu não vou conseguir, Cristo ele começa a curar o povo. Aonde eu estou vendo que aquilo não vai dar certo, Cristo ele vê uma oportunidade, ele vê que aquilo, o nome dele é glorificado até mesmo no problema. Em tudo o nome de Cristo é glorificado. Naquela situação, naturalmente eu e você falaríamos a mesma coisa. Naturalmente, imagina se chega hoje 200 pessoas na tua casa para comer. Você vai fazer o que, pessoal? Não. Talvez você nessa noite
apenas para uma pessoa, você não tem nenhum pão na sua despensa. Talvez nessa noite você não tenha nada. Aí chega 200 pessoas na sua porta e eu comecei a ficar desesperado. Isso é a diferença da minha visão e da visão de Cristo. Aonde eu enxergo o problema, Cristo enxerga a oportunidade. Aonde os discípulos pediram para dispensar a multidão, Cristo ele começou a curar os enfermos, calados. Então o que eu digo para você, não despeça aqueles que têm uma necessidade, apresente Cristo para a necessidade deles. Não venha o homem querer com as suas próprias forças, querer colocar alguma solução para o problema. Mostre aquele que é, aquele que pode, aquele que tem poder. Jesus Cristo de Nazaré, aonde morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está aqui nessa noite. Aleluia! Há uma diferença. E a palavra continua dizendo, e diz assim no verso 16: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Ou seja, não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. A palavra nos mostra que Cristo, ele lança uma ordem. Ele não pergunta assim, Clédio, se você tem, dá de comer para eles. Ele não pergunta, mas se você tem, ou o que você tem, dá para eles de comer. Cristo, ele fala, não é necessário que a gente despeça a multidão. Não é importante, que a gente despeça a multidão. Dá-lhe vós de comer. Quando ele dá a ordenança, dá-lhe vós de comer, ele não está perguntando só, você tem? Você tem? Você pode? Ele não está perguntando isso. Ele dá uma ordenança, dá-lhe vós de comer. Mas o homem, novamente, decorrente da situação, ele fala assim, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí está a visão do homem. Enquanto Cristo está dando a ordenança, o homem está vendo a sua própria condição. Se Cristo determinou algo, está determinado. O que o homem pode implicar naquilo que Cristo determinou? Ou será que o homem pode influenciar a Cristo, sendo ele onipotente, onipresente, onisciente, sabendo de todas as coisas? Mas Cristo lhe fala, ele pode comer. E o homem fala assim, não, eu não tenho. Se Cristo nessa noite fala assim, mas toca na vida, toca naquela pessoa que vai ser curada, você vai ser Ricardo, toca agora ali numa pessoa que está na cadeira de roda, que ele vai sair andando. Mas eu? Sabe por quê? Porque eu não estou dando muito valor para aquilo que Cristo está falando, mas eu estou olhando para a minha condição. Meu Deus. Paremos de olhar para as nossas condições. Se Cristo ordenou, vai e faça, porque Ele se responsabiliza. Mas não confunda uma ordenança de Cristo com a tua vontade, porque se Ele ordena, algo acontece. Mas se você tem vontade e faz pela sua própria, afobação, não acontece nada. Então, se Cristo disse para você, você vai fazer algo, se Deus falou, você vai fazer algo. Igual o pastor disse, é Ele. Se Ele ordenou, se Ele falou, o que eu posso compreender? Pode o vaso compreender colher? De maneira nenhuma. Posso eu implicar na decisão do Senhor? De maneira nenhuma. O Senhor Ele te chamou, o Senhor Ele te escolheu, e aquele que te escolheu, que te chamou, é quem te capacita. Mandou o céu. Você pode ser o mais humilde, você pode ser o menor na sua casa, você pode ser o excluído da sociedade, mas se o Senhor te chamou, Ele te usa da maneira que Ele quer. Ele não está perguntando se você tem muito dinheiro, Ele não está perguntando
perguntando as suas condições sociais. Ele não está perguntando da sua condição financeira, manas, Ele não estava perguntando para os discípulos se eles tinham ou não. Ele tinha dado uma ordenança. Então a diferença do homem para Cristo é que o quê? O homem, ele chega na situação, ele vê a sua própria condição. Mas Cristo, ele olhando, ele dá a ordem para que aconteça. Paremos de limitar o poder de Deus em tais coisas. Paremos de limitar o poder de Deus em horários. Paremos de limitar o poder de Deus nas nossas condições. Porque Cristo, Ele não sente o que eu sinto. Ele não faz o que eu faço. Ele pode infinitamente mais. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Nós mandamos Deus numa caixinha e falamos, Deus vai usar de tal maneira. Ei, saiba de uma coisa, eu não uso Deus. Você não usa Deus. É Deus quem te usa. É Deus quem me usa. Glória! E isso é um problema no dia de hoje. Queremos limitar, querer atribuir a Cristo sentimentos humanos, condições humanas. Como pode isso? Muitas das vezes eu chego nos irmãos e falo assim, ó, Jesus te ama. Mas, tudo bom, Jesus me ama. Amém. Mas eu falo Jesus te ama da forma que eu amo, irmão. Olha para você ver. Eu amo condicionalmente. Você ama condicionalmente. Eu amo o Cledson porque até agora ele não fez mal nenhum até para mim. Fácil. Né? Facinho. Mas se eu saio daquele e coloco o pé de propósito na minha frente, eu caio aqui e me machuco, amanhã eu estou com uma ira tremenda contra o Cledson. Eu amo condicionalmente. Eu estou amando a Maíses porque ela é minha amiga. Ela me ajuda no louvor. Eu amo ela. Mas se eu descubro que ela falou alguma coisa e desvacila, não, amanhã eu já não amo mais ela. Mas eu conheço um, mandou cair a serra, a qual não olhou o que eu fiz para ele. Eu conheço um amor a qual é traduzido como um amor ágape, a qual não ama condicionalmente. Ele ama incondicionalmente aquele a quem ele escolheu. Ele não olha, como eu disse, para as minhas condições. Mas se ele decidiu me amar, pode o mundo inteiro querer desvalorizar isso. Mas aquele sacrifício na cruz do Calvário foi real, me deu uma oportunidade de vida, e por isso estou aqui nessa noite juntamente com os irmãos louvando o nome dele. Aleluia. É isso, irmãos. Olhar para nossas condições. E no verso 18, após os discípulos dissessem assim, ó, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse assim, ó, traze-nos aqui, depois de ter dado a ordem. E eles pegam, e eu quero dar uma ênfase nisso também, no traze-nos aqui. Aleluia. E se eu não tivesse trazido? E se Jesus, ele não age segundo o que eu faço ou não, ele age porque ele tem todo o poder. Mas e o trago aqui? Tinha um homem, e se ele não tivesse trazido? Tinha uma multidão para ser alimentada. A atitude daquele homem foi a que Cristo, que eu estava falando aqui com os irmãos agora há pouco. 5 pães e 2 peixes. Mas eu olhei para a minha condição. Tem quase 5.000 homens. Eu tenho 7 itens para alimentar quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Cristo, ele não olhou para aquilo. O homem, ele tinha pouco, mas ele trouxe. Então, se Cristo te dá uma ordenança, faz algo, fale algo, ore com tal pessoa, chore com tal pessoa, faça aquilo que eu te ordenei, vai e faça, porque a ordenança veio do nosso Senhor, não veio do homem. Já estava tudo
situação. Porque em tudo o nome do Senhor é glorificado. Eu digo para você, tinha 5 mil homens, quase 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mas só que no olhar humano, eles tinham só apenas 5 pães e 2 peixes. Mas Cristo olhando, e nós olhando para a história nessa noite, nós vemos que no meio da crise, Cristo é a solução. No meio da crise, olhando para aquela situação onde eu não tenho, eu não posso, eu não faço, Cristo ele se apresenta, e se apresenta com poder, se apresenta com glória, se apresenta glorificado, dizendo: você não tem força nenhuma, mas eu sou o suficiente na tua vida. Aleluia. Cristo é a suficiência na tua vida. Cristo é o socorro em meio à crise. E o pastor disse que agradecer é sinal de humildade. Então, o agradecimento, humildade. E ele disse que orar também no nome de Cristo não é simplesmente determinar ou falar em nome de Jesus, é pedir como ele pediu. Olha a diferença. Muitas das vezes eu e você somos ingratos com aquilo que nós temos. Deus tem dado tanto para nós, irmãos. Deus tem feito tanto por nós. Deus tem feito tanto por nós, que se nós fôssemos contar as coisas que Deus tem feito por nós, o culto não terminaria essa semana. Até o próximo domingo teria a gente ainda contando tudo que Deus fez. Mas a gente é ingrato, porque eu não olho para o que eu tenho e agradeço a Deus. Eu olho para o que eu não tenho e questiono a Ele. O porquê que eu não tenho? Por que o irmão tem? Vou dar um exemplo. Eu tenho um Fit Uno. O Cledson tem uma Doblô. Meu pai, por que eu não tenho uma Doblô igual do Cledson? Deus. Mas o meu Fit está ali, ó. Está ali. Mas eu estou olhando para aquilo que eu não tenho. Você entende o que é ser ingrato? A gente é muito olhar aquilo que eu quero, mas se eu não quero, e se Deus não me deu, Deus não é Deus. Deus continua sendo Deus, fazendo ou não aquilo que você quer. Aleluia! Se isso não te faz bem, a soberania dele é indiscutível. Ele é Deus, porque ele é Deus, não pelo que ele faz ou não por você. Ele continua sendo Deus. Mas é assim. Mas olha o sinal de humildade em Cristo. Em Cristo, sendo Deus, caminhando entre os homens na terra, olha o sinal de humildade dele. Tendo mandado, verso 19, que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Sinal de gratidão. Deus, encarnado em Jesus Cristo, sendo grato por 5 pães e 2 peixes, por pouco. Mas eu digo para você, não olhe aquilo que você almeja, olhe o que você tem e agradeça pelo que você tem. Glória a Deus. Porque se você não tivesse o que você tem hoje, talvez estaria murmurando como se não tivesse. Desse jeito. Ah, meu Deus, eu tenho apenas um saco de arroz na minha despensa, um saquinho de feijão. Agradece, porque depois que Jesus abençoou, deu graças, aí sim aconteceu a multiplicação. O detalhe então é ser grato por aquilo que Deus tem. Nos dá. Ah, mas Senhor, ai meu Deus, mas só está eu na casa do Senhor. Está lá o meu marido, está lá o meu filho,
está minha família fora da tua presença. Mas dá graças porque o Senhor tem te dado o fôlego de vida para você estar com o joelhinho dobrado orando por eles. E glória, aleluia. E se você não estivesse, meu Senhor, amanhã eu não tenho nada, vai acabar tudo. Mas agradece, seja grato, adora o Senhor por isso. Então, como eu disse, adore o Senhor pelo que você tem. Adore o Senhor pelo que você tem, independentemente do que seja, mas adore a Ele pelo que você tem. Ele é infinitamente poderoso para te dar muitas e muitas e muitas coisas. Mas o Evangelho não é barganha, o Evangelho não é troca, não é assim, ó, se eu fizer, Deus faz. Não é isso. Não é isso, o Evangelho nunca vai ser uma troca. O Evangelho é sinal de você se render e reconhecer que você é dependente daquele, igual aquelas pessoas fizeram. Olha só, tinha os discípulos, tinha a multidão, poderia chegar a multidão e a multidão perguntando o que você tem, mas não, eles entregaram a responsabilidade e oraram e pediram, falaram com aquele que tinha todo o poder para multiplicar. E Cristo fez o que? Tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou aos céus, abençoou, mandou que eles se assentassem e aí ele distribuiu. Então eu digo, não dependa de homem, mas seja dependente daquele que pode fazer infinitamente mais por você. Aleluias. E o problema? Meu Deus. Aleluias. Que aqueles discípulos olharam para aquela situação. A gente olhando para toda essa situação, a gente, sendo humano, sendo canal, a gente faria exatamente a mesma coisa. Mas há uma diferença. Tem uma parábola não, uma história real, aonde estava tendo uma tempestade e Cristo estava deitado, dormindo. Então a Bíblia vai começar a nos contar que os tripulantes, os discípulos, as águas começaram a passar por cima do barco e molharam, começou a molhar. Imagina as águas entrarem no barco, aquela tempestade, e vai, mas Jesus está dormindo. Não te importa que pereçamos? É a mesma coisa eu dizer, e aí Jesus, eu estou aqui, mas querer colocar Cristo na parede, irmãos. E aquele mar continua, e Cristo levanta. A primeira coisa que eu digo para vocês é que o quê? O que estava chegando até aqueles homens do barco era a água. A água estava os molhando. Algo palpável. A água é algo palpável. Aquilo estava molhando eles, estava apavorando eles. Vinha onde? Eu imagino. Se era uma tempestade no meio do mar, todo mundo, né, já consegue imaginar. E aquelas ondas vinham e molhava eles, batia com força. Mas o engraçado e o detalhe é que o quê? Quando Cristo levanta, ele repreende o quê? O vento, primeiramente. E logo em seguida ele diz assim, ó, cala-te, mar. Eu e você, quando nós temos um problema, quando um homem tem um problema, ele vai olhar para aquilo que ele está enxergando, para aquilo que está acontecendo superficialmente. Mas existe uma raiz desse problema. O homem estava sendo apavorado porque as águas batiam neles, e eles estavam apavorados. Mas só que tem um problema. O que eu e você enxergamos superficialmente, Cristo enxerga na raiz e repreende o problema. Por que as águas estavam sendo agitadas? Porque o vento estava forte. Aí estava a raiz do problema. Se Cristo falasse, Marte, acalma, o vento continuaria soprando. Por isso ele fala, vento,
se acalma. Repreende o vento primeiro. Cristo, ele vai na raiz daquele problema que eu e você não enxergamos. Cristo, ele vai na raiz daquilo e manda se acalmar. É a diferença onde eu enxergo superficialmente e aquilo que eu estou vendo. Mas Cristo, ele faz infinitamente mais aonde eu não entendo o que está sendo feito hoje, mas lá na frente eu vou entender, porque o Senhor, ele é fiel e todo poderoso e faz o impossível pelas nossas vidas. E isso Deus faz. E isso Deus faz. Mas o Senhor tem falado comigo que Ele tem tocado nas suas cordas vocais. Não sei se tem algo ou não. Não sei. A gente não conversa constantemente, né? Mas o Senhor mostra para mim que Ele está tocando as suas cordas vocais. Eu via, quando você estava louvando, o Senhor me mostrava como se fosse um violão. Aqui, o braço de um violão. Aqui. E ia sendo afinado, e afinado, e afinado, e afinado. O Senhor me mostrou isso. Eu achei até, meu Deus. Comecei até a chorar. Eu falei, Jesus é lindo. Mas eu vi isso como se o Senhor estivesse afinando as suas cordas vocais. Ele sabe a preocupação e o amor que você tem por louvar. E o Senhor fala para mim que Ele tocou nas suas cordas vocais e afinou elas uma por uma. Não pare de louvar, de maneira nenhuma. Não olhe nem para as suas condições, como muitas vezes já fez isso. Ah, mas não vai dar, mas eu vou. É pelo amor em louvar a Deus. Pode falar e se levantou o homem que for dizendo assim, mas de novo, que é constantemente acontecendo, mas ela de novo. Você não está louvando para Ele. Você não está louvando para quem te aponta. Você não está louvando para quem te acusa. Mas você está louvando para aquele que te criou. E o Senhor afinou as palavras vocais nessa noite. Amém, irmãos? Aleluia. O Senhor fala comigo, como fala com os irmãos. E eu peço que os irmãos meditem nessa palavra. Não é necessário que despeça a multidão, sendo que Ele deu uma ordem para vocês. Igual eu disse, talvez esteja uma multidão de problemas. Você talvez vai sair daqui, você vai chegar ali fora, e as multidões de problemas vai estar de frente com você de novo. Talvez você vai sair daqui, vai chegar na tua casa, e aqueles problemas vão estar no mesmo local. Mas ao invés de você apresentar a sua fraqueza diante dos problemas, faça diferente. Apresente aquele que é a solução para os seus problemas. Dizendo assim, eu não tenho forças, eu não posso, eu não faço, muito menos sou, mas aquele que é, que pode, que faz, vai contigo nessa noite. Amém?